Honestamente, me deu o desejo até de não compartilhar a palavra por algum momento, né? Eu creio que a mensagem que o Léo falou foi tão de Deus, né? E a gente não combina coisas que deve se falar uma assembleia. Procuramos ficar diante do Senhor e às vezes preferimos nem saber das situações, dos problemas quando existem, né? Mas como já é a terceira vez que venho, conheço os irmãos. O Léo é a primeira vez que vem a receber o nosso convite, né? Junto com o Cádio, e está me acompanhando. Eu estou muito agradecido por ter sido o Léo que veio comigo, pela maneira que o Senhor tem usado o nosso irmão, dado graça, unção, direção, e Deus tem respondido a oração de vocês, né? Graças a Deus está gravado, né? Aqueles irmãos que não puderem estar vão poder ouvir. Eu encorajo que os irmãos ouçam outras vezes, quantas vezes puder, e passe para outras pessoas, né? Quando eu falei que desejei às vezes não falar, é porque eu não gostaria que essa unção e essa mensagem tão cheia de encargo, assim, pudesse ser sobreposta pela minha mensagem, né? Mas nós confiamos que o Senhor nos deu 2 tempos, né? Os irmãos têm orado por isso, então eu também confio que o Senhor quer que venhamos avançar, né? Então eu vou compartilhar a segunda parte do que comecei no primeiro dia, que foi sexta-feira. Antes de abrir, eu gostaria de saber, eu dei um tema para a minha mensagem. Os irmãos e irmãs que estavam aqui, você lembra? Quem lembra qual foi o tema, o assunto que eu coloquei? Quem poderia ressaltar? A importância de conhecer a vontade de Deus. Esse é um assunto por demais importante, que inclusive eu penso que é a coisa mais urgente para o nosso tempo. Paulo foi aquele que falou sobre isso. Nós estabelecemos um texto básico em uma das cartas de Paulo. Alguém lembra qual que foi? Primeira passagem que eu citei? Quem está anotando? Efésios 5,15, muito bem. E nós vamos lê-lo novamente, né? Efésios capítulo 5, versículo 15 em diante. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos avançar um versículo, o 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Querido Senhor, nós rogamos a Ti, tenha misericórdia de nós. O Senhor que apacenta o Teu rebanho, o Senhor que prometeu também que edificaria a Sua igreja. Nós Te pedimos, avance conosco, por causa da glória do Senhor, do Teu próprio nome. Edifica, avance edificando a Tua casa, para que o Senhor tenha um testemunho aqui nesse lugar em Manaus, e que o Teu propósito avance, Senhor. Nós contamos com o ministério do Teu Espírito, como sempre, tanto para o que fala, o que ouve, sobretudo, abra os nossos olhos, nos dê revelação, venha nos lavar, nos constituir com a Tua palavra e nos dê um coração ensinável para obedecer. Em nome de Jesus que nós oramos, para a Tua própria glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na primeira fala que Paulo perseguia os cristãos. Em Atos 26:9 ele diz: a mim me parecia que deveria praticar muitos males contra o nome do Senhor. E assim ele partiu para Damasco. Ele já havia participado do martírio de Estevão. Deitaram
as vestes daqueles que apedrejaram Estevão aos seus pés. Ele respirava ameaça e morte. O homem estava cheio de ira e encolerizado contra o povo do Senhor. Mas ele acreditava que estava agradando a Deus. Ele fazia aquilo de todo o coração. Até que no caminho de Damasco o Senhor se revelou a ele. E ele cai por terra. Então ele clama: quem és tu, Senhor? Assim, quando o Senhor fala, primeiramente, Saulo, Saulo, por que você me persegues? Dura coisa para ti dar coice contra a minha vontade. Contra os aguilhões. A linguagem, no contexto daquela época, é como um possuidor de um boi que está querendo conduzir ele em certa direção, e ele é um boizinho novo e bravo. Então ele começa a dar coice, e o seu senhor tem um ferrão, e quando ele dá coice, ele se machuca. Nós sabemos que o nosso Senhor é aquele boi manso, e ele nos ensinou: vinde a mim todos vós que estiver descansado e sobrecarregado, eu vos ensinarei. Tomem sobre vós o meu fardo, o meu jugo, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor tinha o jugo da vontade do Pai sobre ele, e ele agora quer nos chamar para tomar esse jugo debaixo dele. O Pai quer nos conduzir, e ele chamou Paulo, mas Paulo era como aquele boi bravo que dava coice. O Senhor é aquele que obedece totalmente o comando do seu Pai, e ele veio simplesmente para fazer toda a sua vontade. Agora Saulo cai e pergunta quem era que estava falando com ele. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem és tu, Senhor? E Senhor ali é soberano, o supremo, o Senhor dos senhores, que Paulo tanto estudou e pesquisou e aprendeu sobre o Velho Testamento como Jeová, mas até então ele não havia discernido que Deus, embora sendo um, ele subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aquele que Paulo até então acreditava ser um defunto, um impostor, ele é a segunda pessoa da Trindade, que não era um impostor, é Deus feito homem, Deus feito carne. E aquele povo louco que Paulo perseguia, o Senhor fala: por que me persegues? Ou seja, é a extensão, é o corpo de Cristo, a plenitude de Cristo. Isso mudou radicalmente a vida de Paulo, e tudo aquilo que ele entendeu do Velho Testamento, ele encontrou sentido nessa revelação dupla. Agora Paulo se levanta para servir o Senhor, mas ele antes faz uma segunda pergunta: que queres que eu te faça? Qual é a tua vontade? São duas perguntas básicas para todo aquele que ama e quer servir o Senhor. Primeiro, quem és tu, Senhor? E segundo, que queres que eu te faça? Ou em outras palavras, qual é a tua vontade? O Senhor falou: entra na cidade e lá te será dito o que você deve fazer. Deus enviou Ananias, e Ananias chega até Paulo e disse que o Senhor o escolhera para conhecer a sua vontade, ouvir a voz que sai da sua boca e ver o justo. Deus o chamou Paulo para que conhecesse a sua vontade. Esse foi o grande chamamento de Paulo. E Paulo foi esse homem celestial que agradou tanto a Deus, porque ele aprendeu a viver toda a sua vida debaixo da vontade de Deus. Ainda que na vontade de Deus havia aquela frase que Jesus falou: eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. A vontade de Deus para Paulo também envolvia sofrimento. E agora nas cartas de Paulo, ele sempre vem falando: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo segundo a vontade de Deus, ou chamado para ser apóstolo segundo a vontade de Deus. Então essa foi a base de Paulo, ele está sempre mencionando a vontade de Deus. E aos Efésios, que ele gastou 3 anos ali, isso consta em Atos 20, ele entregou todo o conselho de Deus. E agora que ele está chegando ao final da sua vida, Paulo passa a escrever as suas cartas singulares, e ele também escreve a carta aos Efésios.
E ele agora roga aos irmãos, ele pede aos irmãos que os irmãos pudessem se esforçar para conhecer a vontade de Deus. Ele fala que os dias são maus, não são dias fáceis. Nós não estamos numa zona de conforto, nós estamos num campo de batalha, como dizia Tozer, nós estamos em guerra. Os dias são maus, temos que ver prudentemente como devemos viver, remindo o tempo, ou seja, aproveitando muito bem toda oportunidade, granjear o tempo, conquistar o tempo, porque o nosso chamamento é para fazermos a vontade de Deus. E por isso Paulo fala essas coisas. Na verdade, ele fala disso várias vezes, nós já comentamos isso na primeira mensagem. Mas como fazer a vontade de Deus sem conhecermos a vontade de Deus? Nós precisamos urgentemente conhecer a vontade de Deus. O salmista, vamos ver apenas uma passagem no Velho Testamento, Salmo 143, o versículo 10. 143, versículo 10. Ele fez uma oração: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Como nós precisamos aprender com aqueles que andaram com Deus. Senhor, ensina-me a tua vontade, não me deixe andar em trevas, não me deixe andar em caminhos tortuosos. Se Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, isso significa que Satanás é o atalho. E ele sempre vai querer nos empurrar para os atalhos para fugirmos do Pai e da vontade do nosso Pai. O salmista está orando: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Ou seja, nunca poderemos cumprir a vontade de Deus se não formos pessoas ensináveis. Precisamos orar para que Deus nos ensine a sua vontade. E também precisamos pedir que sejamos cheios do Espírito Santo, para quando descobrirmos a vontade de Deus, nós também obedecermos. Por isso que quando Paulo relaciona conhecermos a vontade de Deus em Efésios 5:17, imediatamente no 18 ele fala: não vos embriagueis com vinho, que é a contenda ou devassidão, antes enchei-vos do Espírito. Somente alguém cheio do Espírito Santo pode cumprir a vontade de Deus, pode conhecer a vontade de Deus. Então nós dividimos, se alguém anotou, pelo menos a vontade de Deus em 4 aspectos. Os irmãos que anotaram ontem, você poderia recitar esses 4 aspectos da vontade de Deus que mencionamos ontem? Você cita um só e outra pessoa cita outro. Não seja guloso. O primeiro, a vontade soberana de Deus. Esse foi o primeiro passo. Quem poderia falar o segundo? A vontade geral de Deus. Ok. E o terceiro princípio? Estamos no terceiro, hein? Anotou, grandão? Opa, amém. Muito bem, irmãos. E o quarto? Temos o quarto. Como é que nós vamos passar para a segunda mensagem se não anotamos nem a primeira, os 4 princípios? Hein, professora? Aí, é isso aí, a vontade circunstancial, ou os aspectos circunstanciais em relação à vontade de Deus. Vamos repetir então? O primeiro, qual que é? A vontade soberana de Deus. O segundo princípio é a vontade geral de Deus. O terceiro, a vontade de Deus para o serviço. E o quarto princípio, a vontade circunstancial de Deus que lida com as circunstâncias. Por que estou sendo incisivo nisso e gostaria que vocês não se esquecessem jamais?
Porque, em primeiro lugar, nós já ministramos sobre o primeiro princípio, que é a vontade soberana de Deus. Isso está em Efésios capítulo 1, versos 9 e 10. Paulo chama de um mistério da vontade de Deus. Sendo alguém que trabalhou para Deus, mas sinceramente errou, sinceramente estava equivocado contra a vontade de Deus, perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Então é possível que nós estejamos gastando toda a nossa saúde, energia, família, tempo, dinheiro, sinceramente, porém equivocados. Ai, que decepção será. Como dizia o Watchman, Deus só nos deu uma vida para viver. E que decepção, que frustração será naquele dia descobrirmos que tomamos o caminho errado, achando que estávamos fazendo as coisas certas. Então, porque Paulo foi alguém que viveu isso, respirou isso, e ele foi drasticamente afetado pela revelação da vontade de Deus, ele enfatizou tanto isso, essa questão da vontade soberana do Senhor. E esses dois versículos, capítulo 1, verso 9 e 10 de Efésios, Paulo fala que Deus revelou o mistério da sua vontade. E esse mistério da sua vontade é esse propósito eterno de Deus, que Ele criou todas as coisas, nos céus e na terra, no universo, para que Cristo seja tudo, cabeça, Senhor, enchimento, todas as coisas, o conteúdo de todas as coisas. Ele é o centro e a circunferência da obra do Senhor, da vontade do Senhor. E agora, uma vez que houve a queda e que tudo foi desassociado desse centro, descentralizado desse centro, e houve o caos, e no lugar de ser cheio da presença do seu Filho, nós nos tornamos cheios de trevas. E agora a nossa vontade foi afetada com a rebelião de Lúcifer. E agora temos uma vontade rebelde à vontade do Senhor. Se pudermos, faríamos que o próprio Deus se tornasse nosso servo. E mesmo como cristãos, muitas das vezes nós relutamos contra a vontade do Senhor. É tanto que Jesus orou, ensinando os seus discípulos a orar. Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino. Ou seja, nos céus ninguém resiste à vontade do Senhor. O primeiro que tentou fazer isso, ele foi expulso de lá. Mas na terra temos o homem. Aí estamos nós. Agora Jesus veio para cumprir a vontade de Deus, e Ele intercede e nos ensina a interceder para que a vontade de Deus venha nos subjugar, para que a nossa vontade, na verdade, seja a vontade de Deus, que seja uma união perfeita entre a vontade de Deus e a nossa, e não haja nenhuma interferência de rebelião, de distorção, mas que o Senhor possa nos conquistar perfeitamente. Oh, irmãos, se o mistério soberano da vontade de Deus é congregar, é trazer de volta todas as coisas ao seu Filho. É isso que diz o verso 10 do capítulo 1 de Efésios. Tornar a reunir, trazer de volta. Isso significa que tudo que Ele fizer na sua vida, na minha vida, na vida da igreja e ainda no universo, é com esse propósito, não é outro. Talvez sejamos escandalizados por algumas frases. Por exemplo, você acha que a vontade de Deus é fazer o bem para você? Você acha que a vontade de Deus é fazer você feliz? Você acha que a vontade de Deus é poupar você de sofrimento? O inferno está cheio de gente assim. E às vezes, ao educar os nossos filhos, treinamos nossos filhos para ir para o inferno. Quando? Quando nós mimamos o nosso filho. Quando nós fazemos com que a casa, tudo que fizermos gira em torno do nosso filho, bebezinho, e ele nos ganha com a pirraça, porque poupamos ele da vara. Nós treinamos a criancinha para ela ser o centro do universo, e você tem que mimar e subornar ela dando coisas, até o dia que ela vai crescendo, não honra professores, nem autoridade, não quer trabalhar em lugar de carteira assinada, não quer obedecer ninguém. E você acha que ela vai obedecer a Deus? Então, desde pequenininho, temos que ensinar os nossos filhos. Eles não são o centro do universo.
Talvez seria melhor ele aprender primeiro a palavra não do que mamãe, papai, biscoito, qualquer outra coisa. Vai precisar ouvir muito a palavra não durante toda a sua vida. A igreja não é um lugar de você se sentir bem e confortável. A igreja não é um lugar para você ser mimado. A igreja é o lugar da vontade de Deus ser feita. Nós não podemos achar que somos igreja se todas as nossas atividades estão sendo feitas para agradar pessoas. Não, isso pode ser um clube, qualquer uma outra coisa, até uma religião. Não a igreja. A igreja é o lugar onde a vontade soberana de Deus deve ser feita, deve ser pregada. Por isso Jesus falou em Mateus 7:21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não. Ué, então, quais são aqueles que vão entrar no reino dos céus? Somente aqueles que, você lembra? Fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não curamos pessoas, não operamos milagres? E o Senhor lhes dirá abertamente, se apartem de mim, eu não conheço vocês, vós que praticais a iniquidade. Qual iniquidade? A iniquidade de fazer todas essas coisas em nome de Deus, porém nunca aceitar que Ele fosse o seu Senhor. Vocês forem em seu próprio nome. Mas por que os demônios foram expulsos? Porque o nome de Jesus é poderoso. É possível sinceramente estar fazendo essas coisas fora da vontade de Deus e naquele dia sermos reprovados? Oh, irmãos, nós devemos temer e tremer o Senhor. Temer e tremer o Senhor. Eu mencionei para vocês uma frase de Tiago que diz, você crê que há um só Deus? Você faz bem. Mas os demônios também creem e eles estremecem. Às vezes, nesse sentido, eles são melhores que nós. Porque pelo menos eles estremecem, eles sabem que o dia da volta do Senhor está chegando. Que os golpes da justiça de Deus, dos cumprimentos das profecias na terra, estão gerando pânico e terror aos demônios e ao seu senhor Satanás. Porque sabe, como diz no livro do Apocalipse, que resta-lhe pouco tempo. Mas nós, como filhos de Deus, será que nós trememos diante da vontade do Senhor? Ou será que nós estamos vivendo assim muito tranquilo, como se não estivéssemos em dias maus? E às vezes fazemos as coisas de qualquer maneira. Oh, irmãos, aquele que conhece o Senhor, ou que passa a conhecer o Senhor, ele passa a tremer diante do Senhor e rogar ao Senhor, não nos permita viver fora da tua vontade. Como o Espírito Santo vai nos guiar se nós insistimos em fazer coisas que estão contrariando as Escrituras? Como Ele vai nos abençoar? Para quê? Se a nossa intenção é fugirmos da soberania do Senhor, o Espírito Santo realmente não tem outro ministério a não ser glorificar o nosso Senhor Jesus e fazer com que todas as coisas convirjam nele e para Ele. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que trilha o caminho da vontade do Senhor. Então, queridos, nós colocamos esses 4 pontos, ou 4 princípios. O primeiro já gastamos tempo com ele na outra mensagem. E hoje vamos tentar resumir essas 3 partes que ainda faltam.